Agora vamos mostrar um vídeo com o passo a passo da montagem do sistema de pressão arterial invasiva. Neste vídeo apresentaremos o kit de monitoração de pressão arterial invasiva ZAMI, o KMP. Para a montagem do sistema será necessário o clamp, cabo para diversos modelos de monitores com placa acoplada e o transdutor de pressão. A seguir, apresentaremos cada um deles. O clamp possui um parafuso grande para fixar no suporte de soro na altura da linha axilar média do paciente, muito fácil de ajustar as mudanças de altura. Os outros dois parafusos fixam as caixas dos cabos para 1, 2 ou 3 transdutores. Na parte traseira, há um acessório para a fixação dos cabos. Os cabos. Os cabos são acoplados em caixas para proteção e maior durabilidade. Evite a tração dos cabos e conectores para que não danifique a conexão. Possuem cores diferentes para a identificação de cada canal de pressão: vermelho para pressão arterial invasiva, azul para pressão venosa central, incolor para qualquer outro tipo de medida, por exemplo, P e A. Ajuste a caixa no centro da garra e aperte os parafusos até que fique firme, sem apertar muito. Para desmontar, não é necessário tirar todo o parafuso. Na parte traseira, há um acessório para a fixação dos cabos. O transdutor de pressão possui sensor de pressão descartável, encaixe unidirecional, torneira do zero, dispositivo de flush que pode ser usado de dois modos: apertar ou puxar, e conector com cúpula protetora contra respingos com trava de segurança. Encaixe o transdutor descartável na placa, de cima para baixo. O cabo com conector RJ11 será conectado ao cabo da caixa. Há apenas um lado correto para encaixe. Sempre seta com seta. Quando fizer o clique, está encaixado. Para retirar, não puxe o cabo. Aperte nas ranhuras, destrave e puxe. A base angulada do transdutor facilita a zeragem, que deve ser feita no início e a cada mudança de decúbito. Para zerar, basta fechar a via do paciente, abrir para a atmosfera e para zerar no monitor. Não precisa dar o flush. A tampa perfurada branca é apenas para a esterilização interna do produto. Troque-a assim que montar o sistema. O kit contém duas tampas extras para troca. Dual flush, aperte ou puxe. Recomendamos sempre apertar, pois é mais fácil e seguro. O flush acionado infunde 1 ml por segundo no paciente. Ao final, preencha o sistema por gravidade com a ponta da extensão para cima, evitando a entrada de ar. Somente após o preenchimento, pressurize a bolsa a 300 ml de mercúrio para manter uma infusão contínua de 3 ml por hora. Com a infusão contínua, não há necessidade de heparinização do soro. O ponto de coleta do transdutor é valvulado com torneira que gira 360 graus. Não é necessário agulha, basta colocar a seringa, abrir a via do paciente e retirar a amostra. Para realizar a limpeza correta do sistema, gire o off para o lado oposto do ponto de coleta. Acione o flush e limpe o sistema em uma única vez. A torneira valvulada mantém o sistema totalmente fechado. Evita riscos de contaminação do paciente e do profissional de saúde, pois não permite o extravasamento do sangue. Agora vamos falar sobre a calibração do sistema de PAI, item muito importante para termos valores reais da pressão invasiva. O primeiro passo é puncionar a artéria. Feito isso, será necessário conectar o catéter ao equipo de transdutor. Após essa etapa, vamos nivelar o diagrama do transdutor no quinto espaço intercostal e na altura da linha axilar média. Uma vez nivelada, vamos fechar a torneirinha em direção ao paciente e apertar o botão 0 do monitor. Após zerada a PAI, ou seja, feito a calibração, vamos liberar o transdutor para o paciente e fechar para o ambiente.
finalizamos realizando o flush test com solução salina do próprio circuito, acionando o dispositivo de fluxo rápido. A seguir, temos algumas imagens exemplificando a calibração. Na primeira imagem, nós temos a medição da linha axilar média e na segunda, a calibração do domus na altura da linha axilar média. Agora, nós temos o equipo de transdutor domus. Podemos observar que ele possui 3 saídas, sendo a primeira conectada direto à solução de salina do soro fisiológico na bolsa pressurizadora. A segunda, ela está para o ambiente, ou seja, não tem nenhuma conexão. E a terceira é a que está conectada direto no paciente. Para realizar a calibração, então, nós vamos fechar a nossa via para o paciente. Após isso, eu vou até o monitor, aperto a tecla 0, seleciono o item Todos. Feito isso, automaticamente, e claro, não havendo nenhuma interrupção na nossa linha arterial, o monitor já vai aparecer com as pressões zeradas, ou seja, a calibração foi bem sucedida. Após isso, eu fecho novamente a torneira para o ambiente e realizo o flush test. Vamos falar um pouco sobre a interpretação dos valores da pressão arterial. Primeiramente, é necessário saber que para obter-se o valor da PAM, não precisamos necessariamente ter um catéter conectado na artéria. Podemos usar a seguinte fórmula, que é pressão sistólica mais pressão diastólica vezes 2 dividido por 3. Assim, obtemos a pressão média. Temos que ter em mente que os valores da pressão arterial, elas variam e atualmente, pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, os valores considerados ótimos são aqueles abaixo de 120/80. Esses valores são para pessoas estáveis e saudáveis. Muitas vezes, no paciente crítico, não conseguimos manter esses valores. Por isso, a equipe médica pode solicitar que a PAM seja mantida um pouco mais abaixo, entre 60 a 65, a depender das condições hemodinâmicas de cada paciente. Assim como existem situações onde será necessário manter a pressão mais elevada, por exemplo, nos casos de traumatismo craniano. Vamos falar um pouco sobre os cuidados de enfermagem. De nada adianta somente a gente instalar, calibrar e zerar o sistema e não observar. Esse tipo de monitorização ele tem que ser observado constantemente e, além do valor numérico que ele nos fornece, temos que observar também a onda da pressão arterial, porque muitas vezes essa onda pode estar amortecida ou superestimada, e aí teremos um falso valor da pressão arterial. Isso ocorre, por exemplo, quando temos obstrução do sistema ou afrouxamento das vias. Alterações nas ondas. Nós temos o traçado normal e o amortecido, como dito anteriormente. No traçado normal, ele é caracterizado por uma rápida ascensão da curva, atingindo um platô com o mesmo valor colocado no pressurizador. Quando o fluxo é interrompido, a curva cai abaixo da linha de base, oscila por pequeno período e estabiliza. O traçado amortecido, ele já vai ser caracterizado por uma ascensão e queda mais lenta, com platô de bordas arredondadas. Neste caso, ele pode indicar bolhas no sistema, vazamento, uso de catéteres finos, obstrução do catéter e falha na calibração do monitor. Aqui nós temos uma imagem com as características da curva de pressão arterial normal. E aqui a curva de pressão arterial amortecida, onde conseguimos observar claramente as bordas arredondadas. Ainda falando sobre os cuidados de enfermagem, nós temos a coleta da gasometria. Sempre que for realizar a coleta de gasometria ou de algum exame laboratorial, é importante lembrar que no sistema nós temos soro fisiológico, então devemos desprezar a primeira amostra e coletar uma nova, porque podemos ter uma alteração brusca no sódio do paciente
porque o circuito contém o soro fisiológico. Então, o primeiro passo para a coleta da gasometria é realizar a asepsia da saída do ar para o ambiente. No segundo passo, nós fechamos o circuito que vai em direção à bolsa pressurizadora, realizamos a aspiração do sangue, lembrando sempre de descartar a primeira amostra, utilizar uma nova seringa e realizar uma nova coleta. Feito isso, eu retorno a torneirinha fechando para o ambiente e realizo um flushing com soro fisiológico para lavar o sistema. Outra coisa importante referente ao cuidado de enfermagem é o acompanhamento diário do sítio de punção, temperatura e perfusão do membro. Devemos observar presença de sangramento e formação de hematoma. É importante observar a formação de sinais flogísticos na inserção, pois a infecção é uma das complicações. É importante registrar a pressão a cada intervalo prescrito. Para finalizar os cuidados de enfermagem, gostaria de frisar a importância de manter a bolsa pressurizada em 300 ml de mercúrio, pois se não fizermos isso, vai retornar sangue e vamos perder a monitorização. Além disso, sempre que fizermos qualquer coleta de material, é importante puxar a lingueta para lavar o sistema. Vamos falar um pouco sobre registro no AGHU. Após realizar login no sistema, selecionamos o paciente, clicamos no botão Controle. Feito isso, clicamos em Novo no canto esquerdo, preenchemos com o horário desejado. No item Grupo, clicamos Preencha com o horário desejado. No item Grupo, clique em Monitorização hemodinâmica. Feito isso, preencha com o valor correspondente no campo PAM. É importante que quando o paciente estiver sendo monitorizado com pressão arterial invasiva, os campos pressão sistólica e pressão diastólica estão dispensados de preenchimento. Aqui estão as nossas referências e fica meu muito obrigada.